Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 2. Marcos 2, nós vamos estar aí falando sobre a importância de termos pessoas, amigos próximos, que nos apresentem Jesus, pessoas que removam obstáculos. Mas também nós vamos aprender hoje sobre 5 tipos de pessoas que existem na igreja. Nós vamos falar hoje sobre alguns tipos de pessoas que são bênçãos, mas outras que atrapalham. Nós vamos estar comentando um pouco, então, sobre esse texto que nós vamos ler agora. Marcos, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Vamos lá? Quem achou, diga amém. Marcos capítulo 2, verso 1 diz: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Repete comigo: em casa. E então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram então alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura no lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estava ali assentado alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente a Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que lhe estava pesando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados são perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pega a tua maca e vá para casa. Ele levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atônito glorificava a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aí está a tua palavra, e nós dependemos de Ti, ó Pai, para entender e para transmitir aquilo que o Senhor deseja. Fala conosco, Deus. Pedimos, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Capítulo 1 de Marcos. Jesus estava começando a adquirir fama. As pessoas no capítulo 1 corriam até Jesus. Mas a partir do capítulo 2 em especial, e o capítulo 3, são textos que vai falar acerca das dificuldades que Jesus vai encontrar, das objeções. E no especial o capítulo 2 de Marcos, quando Jesus está ali em Cafarnaum, talvez na casa de Pedro, porque ele morava naquela região, estava ali porque era a sua base missionária. Era o seu lugar de repouso, era também o seu lugar, era o seu ponto de encontro, era o lugar onde tinha acesso às outras pessoas. Jesus se utilizou do recurso de uma casa. Ele não tinha púlpitos bonitos, ele não tinha microfones extraordinários, ele não tinha um aparato musical para poder, com o ministério de louvor cantando, fazendo um som gostoso no fundo. Jesus não tinha nada disso. O que ele tinha era uma casa. Era uma casa, e daquela casa ele transmitia a palavra. Bem, hoje nós vamos falar sobre alguns tipos de pessoas que estavam naquela casa. E enquanto você leu, talvez você se identificou com alguns deles. Ou talvez você passou despercebido, você não atentou para algumas pessoas que estavam naquela casa. E nós vamos estar compartilhando então sobre essas pessoas que estavam ali naquela casa junto com Jesus. Bem, algumas pessoas estavam ali, e a primeira pessoa eram os que precisavam. Aquele paralítico representava as pessoas que precisam, as pessoas que necessitam, os sobrecarregados,
os cansados, os aflitos, os que foram, os que estão sofrendo por causa do pecado. Aquele homem representa todos os paralíticos espirituais, impossibilitados de ir até Jesus sozinho. Esse paralítico era alguém que estava talvez sobrecarregado com uma culpa, com uma mágoa. E ele foi então levado até Jesus. Ele estava ali porque ele precisava de Jesus. Talvez seja você hoje, que foi trazido até este lugar porque precisa muito de Jesus, porque necessita muito de Jesus. Aquela pessoa, ela foi carregada porque ela estava impossibilitada. Ela não tinha condições de caminhar sobre os seus próprios pés. Ela era paralítica. E paralítica por um bom tempo, seus amigos viram aquela situação e então levaram aquele homem até Jesus. Não sei se você se identificou com esse paralítico. Você chegou aqui, mas veio carregado. Você chegou aqui porque alguém forçou a barra para que você viesse até este lugar. Alguém chegou aqui e o teu coração está em pedaços, quebrado, arruinado, e você está aqui porque realmente você precisa de Jesus. E eu preciso de Jesus. Tem alguém que se identifica comigo aqui nessa noite? Eu preciso de Jesus. E talvez você chegou a Senhor, eu preciso. Fala comigo nessa noite. Fala comigo, Senhor, porque eu preciso de uma palavra. Me trouxeram até este lugar. Se dependesse de mim mesmo, eu jamais viria. Mas me trouxeram. Eu me identifico com esse paralítico. Mas também naquele culto havia os que levaram Jesus. É o segundo nível de pessoa, o segundo grupo de pessoas. São os que levam, são os que carregam, são aqueles que não se importam com as dificuldades, mas se importam com a pessoa, se importa com alguém, se importa e são capazes de fazer de tudo para trazer esses necessitados até Jesus. Aquele paralítico, eu não sei se ele desejava estar ali, mas os amigos, eles falaram assim: meu amigo não pode ir, mas eu posso ir até ele. Eu posso buscá-lo, eu posso trazer até Jesus. Vamos lá. E talvez ele não estava sozinho, talvez ele encontrou alguém que pensava igual. Esses amigos encontraram com outros amigos. Vamos na casa do nosso amigo, vamos lá conjecturar aqui o nome. Vamos na casa do José, vamos pegar o José, vamos levar o José. José precisa conhecer Jesus. E volta, José, tua vida hoje vai ser mudada. Irmãos, que amigos extraordinários. Todos nós precisamos de um amigo assim. Porque esses amigos são capazes de abrir o caminho no meio da multidão. São amigos que são capazes de carregar a maca. Carregar a maca não é fácil. Carregar a maca é carregar a cama. A cama simboliza o estado deplorável do amigo. E esses amigos aqui, ele estava disposto a carregar a cama do José. E carregar a cama do José com o José em cima, o que não era nada fácil. Amigos que disposto a romper com a multidão para poder chegar até Jesus. Mas a multidão não tivesse condições de não abrir esse espaço. Eles tinham disposição para subir ao teto, ao telhado, abrir o telhado e descer a maca até Jesus. Essa história aqui lembra que muitas vezes precisamos de pessoas que nos levem até Jesus. Muitas vezes carecemos de alguém, de fé, mas com uma fé tão extraordinária que são capazes de superar qualquer obstáculo para nos apresentar a Jesus. São capazes de ir na tua casa, de bater a tua porta. Vamos lá, hoje você precisa ter um encontro. Talvez você seja o José dessa história. E hoje você precisa de um encontro. E você que está aqui talvez se identifique com esse amigo. Eu convidei, ele está aqui porque eu trouxe ele. Ele está aqui porque eu me importei com ele. Você é aquele que se importa. Tem alguém que se importa? Diga amém. Amém. Quem se importa são os amigos cheios de fé. Esses são movidos por compaixão. Eu não quero ver você permanecer dessa forma. Então esses amigos estão determinados a minorar a dor do outro. Porque foi isso que aconteceu nessa história. Os amigos do paralítico estavam dispostos. O amigo do José estava disposto a pegar o José. Falei assim: você precisa ir comigo, eu vou te levar até Jesus. Às vezes milagres acontecem porque alguém decidiu não te deixar sozinho. Lembra tanto meu testemunho quando eu lembro esse texto, quando eu leio esse texto? Lembra tanto a minha história de conversão? Então eu era o paralítico, mas eu tinha um amigo que me levou até Jesus. Eu era o paralítico espiritual que por mim mesmo jamais entraria numa igreja, mas um amigo se importou comigo.
E é bom ter amigos que se importam com a gente. É bom ter amigos que abrem, sabe, a fé. Eles são capazes de abrir o telhado para nos aproximar de Jesus. É bom ter amigos que são capazes de fazer de tudo para fazer a gente ter um encontro com Jesus. Amigos, irmãos, não caminhe sozinho. Você tem que ter um amigo assim. Precisamos trazer para o nosso entorno pessoas que nos apresentem Jesus, pessoas que nos mostram como é amoroso o nosso Jesus. Porque quando eu leio João 5, eu encontro um outro paralítico. Irmãos, um paralítico que há 38 anos, repete comigo assim, 38 anos. Um paralítico que há 38 anos estava junto ao poço. Jesus, quando vê aquele homem naquele estado, Jesus se aproxima dele. Você quer ser curado? Aquele homem fala: Senhor, eu não tenho ninguém que me lance na água. Porque todas as vezes que a água é agitada, e havia uma crença de que o anjo a certo momento agitava as águas, e quando a água era agitada, o primeiro que entrasse lá era curado. O paralítico estava ali há 38 anos, irmãos. Sabe que é 38 anos em estado deplorável, paralítico, mendigando pão, não tendo recursos para levar para casa, dependendo de ajuda para levar ele até aquele local. Ele estava próximo do milagre, mas não experimentava milagre. Aquele homem tinha 38 anos naquele estado, porque aquele homem não tinha amigo. Mas dessa história de Marcos capítulo 2, ele tinha 4 amigos. Oh, irmão, que coisa extraordinária. 4 amigos que podiam carregar a sua maca. 4 amigos que estavam dispostos a fazer de tudo para apresentá-los a Jesus. O outro, glórias ao nome do Senhor, Jesus se aproximou e levou para ele o milagre que ele tanto precisava. Mas esse aqui, eles tiveram que trazer a maca nas costas, a cama do amigo, a cama do paralítico nas costas, para que o milagre acontecesse. Isto também nos mostra a importância de termos amigos de fé, amigos que fazem a diferença na nossa vida. E talvez, fazer uma pergunta para você: você tem amigos assim? Você tem amigos que são capazes de carregar a sua cama, ou carregar a cama de alguém, para apresentar Jesus? Esse paralítico tinha. Tem um terceiro tipo de pessoas nessa casa, nessa igreja. Jesus era o pregador, a casa era a igreja, e nessa igreja tinha os que precisavam, e tinham aqueles que estavam dispostos a carregar a maca, a cama, amigos bem dispostos. Mas também tinha um terceiro grupo de pessoas, as pessoas que dão as costas. Você leu no texto? Quando eles chegaram na casa, eles perceberam que havia uma dificuldade muito grande, porque as pessoas acumulando dentro da casa, só tinha... O paralítico mal conseguia acessar as costas daquelas pessoas. Sabe, essas pessoas fazem parte da multidão, estão sempre em maior número. Elas estão ali, são boas ouvintes, elas são capazes de encher a casa. Oh, irmãos, são bons para ouvir, mas infelizmente querem a bênção apenas para si. Eu imagino os amigos falando assim: dá para você chegar um pouquinho? Eu preciso levar o paralítico a Jesus. Olha, não dá não, eu estou precisando. Deixa, eu quero ouvir. Eu estou precisando de ouvir essa mensagem. Eu quero ver se vai acontecer alguma coisa. Quem sabe hoje um milagre acontece. Pois é, mas o paralítico precisava de milagre. E a multidão, os que enchiam a casa, estavam dando as costas para aquele que estava necessitado. Há pessoas que estão na igreja, mas que dão as costas para aqueles que mais necessitam. Há pessoas que é aquele que está na porta, ele não entra, mas impede aqueles que querem entrar. Ah, irmãos, como é triste isso. Como é triste ter pessoas que enchem e outras estão sempre em grande número, estão sempre ali, de alguma forma, parece até que eles estão recebendo ou fazendo a diferença, mas não estão, eles estão ali apenas para absorver, para receber, para adquirir, para ter. Essas pessoas, elas vão até Cristo para ver os milagres. Portanto, também, elas bloqueiam a porta, elas impedem que outras pessoas acessem a Jesus. Eles não se importavam com o que estavam de fora. É aquele tipo assim: eu já sou crente, graças a Deus. Já viu quando a igreja está cheia, você pede para alguém? É muito difícil, irmão. Eu fui diácono por muito tempo.
E a gente chegava perto de alguém e falava assim: tem como ceder o lugar para um visitante? Tem não, se ele quisesse sentar e chegasse antes. Ai, irmão, que frieza. Sabe, é a multidão que está ali. E eu falei pela manhã que a multidão, ela é uma massa cinzenta, sem identidade. Uma massa cinzenta que não tem identidade, não tem um nome escrito no livro da vida. Elas estão ali, mas elas estão procurando ver um milagre. Elas querem ver um movimento espiritual. É o famoso ditado lá fora: ela quer ver o circo pegar fogo, não importa que fogo é. Se é fogo do céu ou se é fogo do inferno. Mas ela está ali apenas para... Ela é uma espectadora. Ela está ali apenas para ver. Essa era a multidão que estava lá na igreja de Jesus. Jesus era o pregador daquele dia. Era Jesus que estava pregando. Repete comigo assim: era Jesus que estava pregando. Essa multidão que estava ali, dando as costas, eles não se importavam que os paralíticos chegassem até Jesus. E o coração deles estava indiferente. Repete comigo a palavra indiferente. É aquele: para mim tanto faz como fez. Se você receber, bem, você vai chegar a tua vez, mas eu vou continuar aqui adorando a Deus. Que adoração, né, irmãos? Eles adoravam a Deus, talvez de olhos fechados, enquanto alguém batendo: tem como me ajudar a chegar até? Não tenho espaço para você. Não encosta em mim, eu tomei um banho muito bom hoje, eu estou com a roupa limpa. Irmãos, tem pessoas que realmente atrapalham o agir de Deus. Eu não falo aqui em São Simão não, irmãos, porque isso aqui é uma bênção. Essa igreja aqui é uma igreja de discípulos, amém? É uma igreja de discípulos, de servo de Deus. Mas existem lugares, irmãos, como havia ali na época de Jesus, na igreja de Jesus. Naquela casa, havia pessoas que precisavam, havia as pessoas que levavam, e havia as pessoas que davam as costas. Mas há também, nesse texto, um quarto tipo de pessoas. A partir do versículo 7, havia ali alguns escribas no texto de Marcos. Mas quando você lê Lucas e quando você lê Mateus, não era apenas escribas, eram fariseus também. Então havia ali escribas e fariseus. Os escribas e os fariseus eram os religiosos da época. Eles eram os referenciais, eles eram conhecedores da palavra. Os escribas e fariseus, os fariseus do nosso tempo, são aqueles que conhecem a Bíblia, mas eles estão vivendo na ortodoxia, eles querem a ortodoxia. Isso aqui não está de acordo, peraí, ele está errado nesse ponto. Irmão, Deus não te chamou para ser juiz de coisa alguma. Nós não somos juízes, irmãos. Nós somos servos, estamos aqui para adorar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Eu queria falar algo com você. Quando você tem um coração de ovelha, você consegue identificar de Jesus. Até naquele que fala nós vai, nós foi, a gente somos. Você consegue até com uma pessoa que erra o português ver: Jesus está falando. Ele está falando, o meu coração está ardendo, irmãos. Por quê? Porque você consegue identificar Jesus, independente de quem está pregando. Aquela multidão não conseguiam ver Jesus, e o escriba muito menos reconhecia nele o Messias. Jesus acabara de fazer o milagre, e Jesus falou assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder no céu e na terra. Irmãos, aqueles homens estavam ali arrazoando no seu coração. Eles sabem que eles estavam murmurando. Os fariseus murmuram. Jesus está falando e eles estão murmurando. E existem, está na igreja. Na igreja de Jesus tinha. Se tinha lá, irmãos, talvez tenha cá também. São os que são bons entendedores da lei, mas são incapazes de estender a mão a quem precisa. Sabe, esses que são os que criticam, eles são representados pelos escribas e fariseus. Eles são os que murmuram no coração. Eles ficam ali falando, cochichando e outra. Eles não apenas falam para si, mas ele fala para o outro também. Tá vendo? Cantou tão bem não. Olha lá, viu? Errou. Erra. Eu sabia que ele errava. Deu nota fora. Irmãos, eles estão ali para ser os críticos. Deus não nos chamou para ser críticos. Embora tenha isso na igreja de Jesus, mas Deus não nos chamou para ser crítico de ninguém. Nós não temos que ficar com um papelzinho e falar assim: esse aqui é nota 5, esse é nota 10, esse é nota 2, esse aqui é nota 0. Não, irmãos, nós viemos aqui para adorar o Senhor Jesus. É só para Ele, só a Ele glória e honra. Esses críticos, eles não amam a Deus de forma prática.
consequentemente são infrutíferos. Os críticos são religiosos, são até bons entendedores e conhecedores da palavra. Eles leem a Bíblia, eles carregam a Bíblia, sabe, e vêm para a igreja com ela, mas eles não amam o perdido. Eles amam a letra, mas não amam o Senhor da letra. Irmãos, às vezes tem pessoas que são assim, são discípulos dos escribas e fariseus, são discípulos dele, não amam perdido, são capazes de ver problema em tudo, mas nunca dão a solução para nada. São os críticos. E havia crítico na igreja de Jesus. Aí você falou assim: pastor, agora ferrou, acabou, né? As pessoas estavam lá, mas tinha uma quinta pessoa. Não sei se você percebeu quando você lê o texto. Quando a gente lê o texto, a gente vê o homem sendo trazido precisando de milagre. Quando aquele homem desceu, quando a cama dele desceu diante de Jesus, as pessoas se comoveram, tiveram pena, na linguagem comum, tiveram dó daquele homem. Para Jesus, aquele homem, Jesus se moveu de íntima compaixão para com a alma daquele homem. Aquele homem, ele entrou assim provocando essa situação. Mas agora, esse homem, ele representa os que chegam carregados, mas saem andando. Esse é o quinto tipo de pessoa que entra na igreja, que estava lá na igreja de Jesus. Eles entraram, sabe, sendo carregados por alguém, mas agora eles botam a cama nas costas e ele vai para casa, feliz da vida, porque ele foi abençoado pelo Senhor. Talvez você se identifique com esse. Eu não sei quem você é nessa história, mas talvez é exatamente essa pessoa que você se identifica. Jesus sabia o que aquele homem precisava. Jesus conhecia o coração daquele homem. É por isso que Jesus se volta para o paralítico e fala: filho, os teus pecados são perdoados. Mas ele foi ali paralítico. Por que pecado, irmãos? Não se sabe quanto tempo aquele homem tenha ficado daquela situação. Mas Jesus identificou o problema. O problema não era físico, o problema era espiritual. O problema era psicossomático. Era uma doença provocada pelas suas emoções. Ele carregou tanto tempo uma culpa, que não adiantava ele ir para casa curado, mas com uma culpa no seu coração, porque ele voltaria à sua situação. Ele voltaria a ser paralítico de novo, já que o problema, ou a origem do problema dele, não era físico, era espiritual. Então Jesus se volta para aquele homem e diz: os teus pecados são perdoados. Percebeu aqui, irmãos? As duas maiores necessidades do paralítico era a cura física, que o sustentou sobre os seus pés, e o perdão dos seus pecados, que deixou a sua alma livre. Carregou por tanto tempo uma culpa. Irmãos, não carregue culpa, entrega para Jesus. É por isso que nós precisamos fazer o que a Bíblia nos ensina. Salmos 37, versículo 4 diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Irmãos, se deleitar é se lançar, é descansar no Senhor, é debruçar sobre Ele, é se jogar sobre Ele. O texto diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. E o versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar o caminho é entregar a vida ao Senhor. Irmãos, é entregar a sua história ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará coisas extraordinárias, mas você precisa entregar o teu caminho. Você não pode continuar carregando o fardo que te faz cair, sabe, que te faz estar para baixo, um fardo que te sobrecarrega, um fardo que te escraviza, um fardo que te paralisa. Jesus quer aliviar o teu fardo, mas você precisa lançar o seu fardo sobre Ele, descansar nele, confiar nele, saber que Ele está cuidando de você. Bota a mão no seu peito e fala: Jesus está cuidando de mim. Pastor, a minha situação é difícil. Talvez você se identificou com alguns desses personagens aqui, em específico desses 4 personagens.
os que são carregados, os que carregam, os críticos, os que precisam, que dão as costas, ou a multidão. Eu não sei quem é você nessa história. O fato é que todos nós precisamos de um milagre. Todos nós precisamos de uma restauração. Todos nós precisamos da presença de Jesus. Todos nós carecemos de ajuda. E não importa como você chegou aqui. Se você veio sozinho ou se você foi carregado. Talvez você seja realmente como alguém da multidão. Mas você está no lugar certo. Você está na casa do Senhor. Talvez vocês sejam esses que estão ali para ver alguma coisa. Você veio, mas você está interessado em ver alguma coisa. Você está no lugar certo, ainda bem que você veio. Fala para o teu irmão, fala assim, ainda bem que você veio. Como a gente ouviu no congresso lá, ainda bem que eu vim. Irmãos, a gente precisa, acreditar que estamos no lugar certo. Talvez o seu coração seja como o de um fariseu, um escriba. Conta-se a história, uma linha, uma corrente teológica, de que por causa daquele milagre, irmãos, pensa nisso. Os teus pecados são perdoados. Perdoar pecados era uma blasfêmia, porque ele não tinha consciência de que realmente o pecado seria perdoado. Perdoar o pecado seria coisa para o futuro, mas levanta e anda. Irmãos, levanta e anda não era coisa para o futuro, era algo que aconteceu naquele momento. Quando ele fala assim, levanta, toma sua cruz, sua cama e anda, aquele homem agora, ele pega a cama dele. Aquilo que o deixou miserável, em estado deplorável por tanto tempo, agora, ele, ao invés de carregar ele, era ele que carregava. Uma coisa importante, interessante nesse texto é que a cama não ficou lá para os amigos levarem, não, era ele que tinha que levar. Aquela marca, de desgraça, tanto tempo na sua vida, agora mudou a história. Irmãos, a gente precisa testemunhar o milagre que Jesus fez. Ele entrou ali sendo carregado, mas ele saiu ali testemunhando. Irmãos, coisa linda. O último versículo, versículo 12 que nós lemos, quando aquele homem saiu daquele lugar, ele provocou um sentimento diferente no coração das pessoas. Porque quando aquele homem entra na casa, as pessoas tiveram pena, elas tiveram compaixão, elas tiveram um sentimento, tadinho dele. Mas quando aquele homem sai daquela casa, eles glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Que coisa extraordinária, que Jesus é esse, que milagre é esse, que coisa linda, irmãos. Então você está no lugar certo, diga assim, você está no lugar certo. Bota a mão no seu peito e fala assim, eu estou no lugar certo. Não importa a forma como chegamos aqui, Jesus é poderoso para mudar a nossa história. Quero concluir, irmãos, essa mensagem dizendo, nós somos uma igreja de discípulos. Nós somos uma igreja que temos um tema, somos todos discípulos. Repete comigo assim, somos todos discípulos. Mas os discípulos estão aí. Eles estão aqui dentro, no meio da multidão. Quando o paralítico é trazido até o lugar onde Jesus estava dentro da casa. E quem estava na casa? Os discípulos e a multidão. Então a multidão, ela está no meio. Ou melhor, os discípulos estão no meio da multidão. O grande problema é que sempre é o maior número de multidão. Lembra da massa cinzenta? Pessoas sem identidade, sem compromisso, que estão ali apenas para ver. Pois é, esse é sempre o maior número. Mas lá no meio estão os discípulos. E quem são os discípulos? Talvez você fale assim, eu sou discípulo. Por quê? Você diz, porque eu tenho uma Bíblia muito maneira. Eu tenho uma Bíblia, com as páginas que tem meio douradas. Eu tenho uma Bíblia fininha, ou eu tenho uma Bíblia de estudo. Eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou discípulo porque eu tenho uma camisa muito maneira. A minha camisa está de I love Jesus, ou I love God. Eu amo Jesus. Eu tenho uma camisa que tem um dizer muito lindo nas costas. Eu nasci para te adorar, irmãos. E talvez você vá assim, eu sou discípulo porque a minha camisa é show. Eu sou discípulo porque eu venho na igreja há muito tempo. Eu estou na igreja, eu participo desde quando eu era criancinha. E você se orgulha, eu nunca me desviei. Eu sou discípulo por quê? Porque eu estava desviado um dia, mas eu voltei. E depois que eu cheguei aqui, eu nunca mais saí. Então eu sou discípulo. Eu não sei como é que você se identifica como discípulo, irmãos.
Qual é a tua mentalidade? Mas eu quero dizer uma coisa: os verdadeiros discípulos são identificados pela capacidade de levar a maca do outro, de levar o paralítico até Jesus. Os verdadeiros discípulos de Jesus são identificados quando esses suportam o peso de uma cama de alguém, o ombro de alguém, o peso do corpo de alguém que está paralítico. E há algo importante em alguém paralítico, irmãos, normalmente eles têm os nervos atrofiados. É mais difícil segurar alguém assim, porque o braço não estica totalmente, as pernas não têm elasticidade, ou não tem, ele não consegue se mover de forma normal, é atrofiado, é mais difícil carregar. Pois é, então os discípulos de Jesus são identificados pela capacidade de carregar a maca do outro. Você pode ter uma Bíblia fininha e ser discípulo de Jesus, ou não, ser só a multidão. Você pode ter uma camisa bonita dizendo eu amo Jesus e ser discípulo de Jesus, ou não. Você pode ser um bom entendedor da palavra e ser discípulo de Jesus, ou ser apenas mais um fariseu na terra, igual da época de Jesus. Você pode ser, um discípulo de Jesus vendo a glória do Senhor, ou você pode ser apenas a multidão vendo se tem mais um milagre. Quem é você nessa história? Com quem você se identifica? Com quem você se identifica? Uma certa feita, Mateus capítulo 11, Jesus ele se põe no meio do povo e diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E às vezes estamos cansados de sermos religiosos, irmãos. Eu não sei você, mas é muito ruim você carregar o peso da religião. Nada pode, não posso não. Por quê? Porque eu sou religioso. Eu sou como um fariseu, eu conheço a palavra. Irmãos, é muito ruim você tentar ser uma coisa que você não nasceu para ser. Você nasceu para ser um discípulo de Jesus. Está na hora de você permitir Jesus mudar você. Talvez você seja como uma multidão. E a multidão, ela é aquela massa cinzenta que enche a casa. Mas você está no lugar certo. E hoje Jesus pode mudar o teu coração. Porque você não nasceu para ser multidão. Você nasceu para ser discípulo de Jesus. Talvez você seja como aqueles amigos que levam as pessoas até Jesus. Você está fazendo a coisa certa. Mas tem pessoas que levam pessoa até Jesus, mas mesmo levando, não são discípulos. Eles só gostam de ser ativistas, estar em atividade, fazendo alguma coisa. E para eles fazer alguma coisa é o que importa. O teu coração é importante para Jesus. Jesus quer te transformar hoje. Ele quer mudar a tua história. Mas talvez você seja o paralítico carregado. O paralítico que precisava de alguém para carregar. Vamos para a igreja hoje, Mauro? Hoje tem um jogo do Flamengo. Hoje tem um jogo do Flamengo. Que isso, varão? Hoje tem um jogo do Flamengo, não vai dar para ir. Hoje não. Eu estou muito triste. Por que você está triste? Porque o Botafogo perdeu. Estou muito triste. Por quê? Porque o Vasco nem foi. Tá vendo? Vai, mexe. Você está triste porque eu estou triste porque hoje... Não vou não, porque hoje está chovendo. Já viu que tem crente que não vem para a igreja quando está chovendo? Irmãos, tem crente que não busca a Deus porque está chovendo. Mas tem pessoas que, não vou não, está muito calor, eu estou muito cansado e eu preciso dar uma relaxada. Agora, o pior tipo de pessoa é aquele que não vem para a igreja porque está com dor de cabeça. Eu estou com uma dorzinha de cabeça chata, não vou para a igreja não. Ele foi com dor de cabeça a semana inteira para o trabalho. Para o homem, ele vai a semana toda. Para Deus, não. Vou falar um outro de pessoa. Eu não fui para a igreja não, porque eu precisava dormir um pouco mais, eu estava muito cansado. Ele levantou para ir para a escola a semana inteira, cedo. Mas para vir para a escola bíblica, não, escola bíblica não, é secundário. Jesus hoje, você está no lugar certo. Jesus quer mudar o teu coração hoje. Hoje você vai sair daqui com a tua cama nas costas. Você talvez entrou aqui carregado. Hoje você vai botar a cama nas costas e falar assim: eu fui curado, eu entrei aqui carregado, mas eu vou sair daqui glorificando a Deus.
Oh, irmãos, glorifica ao Senhor Jesus. Nós não seremos mais os mesmos. A nossa vida será mudada. Mudada por quê? Porque Jesus vai mudar a tua história. É Jesus que tem o poder de transformar o nosso agora. E Ele transforma o nosso agora independente do tipo de pessoas que nós somos. Porque tem aqueles também que se acham bons. Eles se acham muito bons. Pois é, Jesus tem o poder de mudar o teu coração para você também que se acha muito bom. Uma certa feita alguém chegou perto de mim e falou assim: Jesus, bom mestre, bom é o Senhor. Bom é Deus. Irmãos, nós não somos bons. Nós somos cheios de falhas. Se você entrou aqui cheio de pecado, eu quero dizer que quanto maior for o teu pecado, maior é o amor de Deus por você. Tão grandes são as suas falhas, tão grande é o amor de Deus por nós. Tão grande é o amor de Deus. A quem muito é perdoado, muito é amado. E talvez você chegou aqui se sentindo assim: eu pequei tanto, eu vivo pecando. Então você precisa de Jesus urgente. Porque Jesus tem perdão de sobra para nos dar. Ele pode perdoar você. Ele pode mudar a tua história. Ele pode transformar o seu agora. Mas qual é o objetivo principal, irmãos? O Senhor está precisando de mais pessoas. A obra de Deus precisa de mais pessoas como esses amigos, dispostos a encarregar um amigo até Jesus. Que os nossos corações sejam transformados em corações que são dispostos a carregar a maca de alguém. Chega de andarmos sozinhos. Não é bom estarmos sós. Deus olhou para Adão lá no Éden. No Éden havia perfeição. No Éden havia pureza. No Éden havia santidade. Mas Deus olha para Adão e fala assim: não é bom. Irmão, tu já imaginou? De tudo que Deus criou era bom. Mas quando Ele olha para Adão sozinho, ele fala assim: não é bom que o homem esteja só. E quantas pessoas têm criado ilhas para si? Hoje aprendemos pela manhã sobre uma armadilha do diabo, que é a armadilha do engano, da ofensa, do escândalo em massa. Pessoas que se ofenderam, e sabe o que elas fazem para si? Uma muralha. Elas criam muros. Inicialmente, esses muros têm a ideia de proteger o coração dela. Porque as muralhas ou as fortalezas, elas tinham exatamente essa função: impedir que o inimigo entrasse. Então a pessoa tinha que parar na porta e ela era identificada. E uma vez identificada, você entra ou você não entra. E quando uma pessoa ela está ferida, machucada, então ela cria uma muralha em volta de si e ela impede o acesso dos outros. Essa muralha inicialmente ela parece boa, mas com o tempo a pessoa se isola dentro das muralhas. E a muralha que antes era para proteção, agora vira para ela uma prisão. Quantas pessoas ficaram aprisionadas assim? Foram aprisionadas. Hoje estão sozinhas. Não é bom você ficar sozinho. Você precisa de pessoas. Você precisa de amigos. Você precisa ter alguém como aquele paralítico. Porque, lembra que eu falei? Não se sabe quanto tempo. Existe uma corrente que diz que ele ficou 6 meses. Uma corrente teológica que diz que ele ficou 6 meses. Há uma outra que diz que ele ficou 2 anos. Não se sabe então exatamente quanto tempo aquele homem ficou. Mas lembra do paralítico junto ao poço? A Bíblia diz que ele ficou 38 anos. Por quê? Porque estava sozinho. Ele criou uma fortaleza ao redor de si. Eu amo o que Paulo vai dizer então aos Coríntios, no capítulo 10, verso 4, e diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas para a destruição das fortalezas. Que coisa linda, irmãos, que coisa maravilhosa. Se alguma fortaleza te aprisionou, e se você ficou como aquele homem, paralisado por causa de uma mágoa, paralisado no seu ministério por causa de uma amargura, paralisado porque alguém falou alguma coisa que te travou, Jesus quer te destravar nessa noite. Jesus quer te curar nessa noite. Ele quer que você saia daqui andando e glorificando a Deus. É isso que Ele deseja para você, que você saia andando e glorificando ao Senhor. Ou que você entre
Entre na glória dele, irmãos. Porque quando se trata de paralítico, a história mais extraordinária é a do paralítico à Porta Formosa. Atos capítulo 3. 40 anos, paralisado, perto da bênção, mas nunca entrava na bênção. Tem pessoas assim, irmãos, talvez ainda tem pessoas assim dentro da igreja, precisando de milagres, e estão há muito tempo paralisadas. Paralisaram na sua vida emocional, paralisados na sua vida sentimental, paralisados no seu ministério, não crescem, não avançam, estão paralisados. Eu não sei, irmãos, talvez a história dessas pessoas seja como a história de alguém que chegou para Jesus e falou assim: Jesus, ele está dessa forma porque ele pecou, ele cometeu um pecado, ou foram os pais dele. Essa é uma maldição hereditária, ou é um erro que ele cometeu? Irmãos, eu não sei se você está assim, paralisado por uma maldição, por um erro, por uma amargura, por um ressentimento, por uma mágoa. Eu sei de uma coisa: Jesus tem poder para perdoar pecados, ele tem poder para mudar a tua história, e ele tem poder para te restaurar. Se para você entrar na igreja foi fácil e sair glorificando a Deus, para alguns não conseguem entrar na glória de Deus. Por quê? Porque estão paralisados. Mas assim como o coxo, a Porta Formosa, foi curado, diz a Bíblia que o dia que ele foi curado, ele entra no templo andando, saltando e louvando a Deus. Ele entra no templo andando, saltando e louvando a Deus. Ele entra testemunhando da glória de Deus. As pessoas são atraídas, a glória do Senhor se movimenta naquele lugar. Irmãos, 3.000 pessoas, 3.000 pessoas se convertem. Quantas pessoas, irmãos, vêm para Jesus? Porque um homem teve a sua vida mudada. Talvez o seu testemunho vai transformar as pessoas. O seu testemunho vai mudar a história de muita gente. Jesus está aqui hoje para mudar a tua história. A pergunta é: você quer ser curado? Você quer levantar e andar? Você quer entrar no templo louvando e glorificando a Deus e ir para casa carregando a sua maca, seu instrumento de miséria nas costas? Você vai parar de mendigar espiritualmente, irmãos. Parar de correr atrás de profetada. E aquele que gosta de profetada, eles vão para o YouTube para se alimentar espiritualmente. Só que tem tanta coisa esquisita no YouTube. E você tem que parar de se alimentar de YouTube e começar a se encher de Jesus. E Jesus está lá todo dia, lá disposto a abençoar o teu dia, abençoar a tua semana, transformar o seu amanhã, o seu hoje e o seu amanhã. A pergunta é: quem quer ser curado? Quem quer sair daqui com a vida transformada? Quem quer sair daqui diferente? Quem quer sair daqui promovido por Jesus? Você é realmente um discípulo de Jesus. Quem quer receber a bênção do Senhor? Começa a orar nesse momento. Você que está na casa do Senhor, começa a orar. Começa a dizer: Senhor, muito obrigado por estar aqui e ouvir essa palavra. Muito obrigado, Senhor. Eu talvez seja como paralítico. Preciso que alguém me carregue. Eu talvez sou como aqueles amigos que levaram. Eu talvez sou como um fariseu, um escriba, ou sou como a multidão, estou lá para ver se acontece alguma coisa. Mas todos nós vamos sair daqui carregando o nosso milagre, em nome de Jesus. Chegamos aqui sobrecarregados, cansados, sabe por quê? Vivemos uma vida de mentirinha, mas hoje seremos transformados. Sairemos andando e glorificando a Deus. O nome do Senhor será glorificado através da nossa vida. E Jesus chamou você para mudar a tua história. Você só está aqui porque você aceitou o convite. Ele bateu a porta do teu coração e você disse: sim, Jesus, eu quero estar contigo nessa noite. Eu quero estar no culto que o Senhor está pregando. Eu quero estar no culto que o Senhor está falando. E eu não sei como você entrou, mas a tua vida nunca mais será a mesma. A tua história nunca mais será a mesma, porque Jesus tem o poder de mudar a tua história. Quem quer Jesus hoje? Quem deseja receber Jesus? Quem necessita de um milagre extraordinário hoje? Quem quer renovar a sua aliança com Deus? Você talvez seja fraquinho.
pouquinho na fé, mas você quer renovar a tua aliança. Eu quero oferecer Jesus para você.